que agora mudou, né? Dia da tarde, da noite, eu devo ter repetido o slide sem querer. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva. Por que ele era o principal utilizado pela igreja primitiva? Porque a igreja primitiva era de maioria judia. Tudo bem? É só ir ligando os fatos. Pois bem, através do Evangelho de Mateus, todo cristão verdadeiro é instruído a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus. Mateus 28, 19. Isso aqui, gente, tem um nome, tá? Quem pode ler para mim? Mateus 18, 19 e 20. A teologia deu um nome para isso. Classificou. E essas classificações ajudam. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, olha lá, o nome disso é Grande Comissão. O nome desses dois versículos, a teologia classifica como Grande Comissão. Mas será que é só em Mateus que tem Grande Comissão? Não, senhores, em Marcos também tem. E eu quero ver quem é que vai mostrar para mim a Grande Comissão em Marcos. Vamos lá, minha gente. Queimar os neurônios um pouquinho. Grande Comissão em Marcos. Ela está em Mateus aí, está vendo em Marcos. Oi? Não, eu quero que você me mostre. Ah, mas tem gente esperta. Será que ela está me vendo, irmã? Tá. E quando eu vou para cá, eu quero para fora você? Também. Também? Tá. Como ela é inteligente, ela queria que eu desse a resposta. Eu quero que vocês digam para mim. Pelo jeito, acho que eu vou precisar ajudar. Alguém encontrou a Grande Comissão em Marcos? E tipo, todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Onde é que está? 16, outra vez. Oi? Marcos 16, 3, não. Então, confere aí. Confere aí, você pega os padrões na mão. 16, 15, né? Confere aí, você pega a espada na mão, lembra mais. 16, 15. É, 16, 15. Vai, lê, por favor. E disse-lhes: vão pelo mundo todos e pregam o evangelho a todas as pessoas, criaturas. Só isso, falou, não tem mais nada. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Obrigado. Então tem a Grande Comissão no mínimo desses dois. Bom, isso aí é chamado a Grande Comissão. É Jesus nos comissionando, nos chamando para pregar o Evangelho. Quem foi o autor de Mateus? Como acontece também com os outros evangelhos, no livro de Mateus não consta o nome do seu autor. Porém, a tradição cristã o atribuiu a Mateus, também conhecido como Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus. E aí, gente, vai aparecer pessoas no século XVIII negando isso. O século XVIII é um século interessante de se estudar.
Porque querem mudar muita coisa, que é o século onde aparece a teologia liberal, querendo mexer com um monte de coisa, tá? Mas não tem por que duvidar que o autor seja Deus. Agora, como estudante de teologia, vocês devem estudar o século XVIII, a razão pela qual os liberais queriam mexer e mexeram com a autoria de vários livros, tentaram colocar dúvida. Tá? Então vamos lá. Um dos pontos mais discutidos entre tais críticos é a dificuldade que existe com relação ao idioma em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Não se tem uma prova cabal de que ele foi escrito direto em grego. Alguns acham que ele foi escrito primeiro em hebraico, primeiro em aramaico, e aí eles querem usar esse argumento, que é uma coisa real, há mesmo essa dificuldade, embora eu particularmente creia que ele foi escrito direto em grego, mas há outros teólogos que creem diferente de mim, acham que foi escrito primeiro em aramaico, em hebraico, mas os liberais querem usar este argumento, essa dificuldade real, para tentar colocar em dúvida também a autoria. Mas a igreja primitiva e a maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos concordam que foi Mateus, também conhecido como Levi, aquele publicano que veio a ser discípulo de Cristo. Seja como for, a verdade é que não existem argumentos realmente convincentes para que de fato a autoria do Evangelho de Mateus, pela autoria do Evangelho pelo próprio Mateus, seja contestada. Quer dizer que tem intervalos na obra, não é? Que tem realidade. Então vamos lá. Fica quietinha. Depois, quando alguém diz que quem é teimoso igual uma porta, você acha ruim. Né? Você já viu um poema, parece que é de Vinícius de Moraes, A Porta? Vocês deveriam ler, A Porta. Eu acho que eu abro devagarinho. Eu abro devagarinho para entrar o menino. Eu abro de supetão para entrar o capitão. Aí ela diz, eu só não mostro que digam que quem é teimoso como uma porta, mas ela está sendo teimosa mesmo. É por isso que o povo diz. Assim, o apóstolo Mateus continua sendo o autor mais aceito entre os estudiosos, desde os mais antigos até os mais modernos. Não tem motivo para querer mudar isso. Mesmo que haja alguma dificuldade em se determinar com exatidão sua autoria, nada esconde a verdade que o próprio Espírito de Deus é o principal autor desse Evangelho. Então, toda a Bíblia, o principal autor é o Espírito de Deus, porque a Bíblia é divina e humana. Então, mesmo que se tenha dúvida sobre o autor humano, mas o autor divino é o Espírito Santo, por isso não tem dúvida. Querem ir para o intervalo? Precisam voltar rápido, porque eu ainda tenho Marcos. Vamos lá, sim ou não? Vocês que mandam. Querem ir direto? Vamos direto então? Oi? Então vamos direto então. Quais os, vamos direto que ele termina já meio dia e meio, você já para o almoço. O que se come em Suzano no dia de sábado?
que os alunos pagam, psicólogo não, que os alunos pagam com os professores em seus anos de lição. Quais os destinatários originais do Evangelho de Mateus? Nós já falamos o autor, quem escreveu, agora para quem escreveu. Normalmente o Evangelho de Mateus teve como destinatário a igreja de Antioquia. Nossa, eu viajei, eu falei Alexandria, né? A igreja de Antioquia. Só que tudo que eu falei sobre Alexandria é verdade, tá bom? Eu só mudei ali porque o destinatário de Mateus, segundo o nosso amigo aí, não é Alexandria, é Antioquia. Essa era uma congregação formada por judeus e gentios. Embora, eu repito, em Alexandria também tinha uma congregação formada, na maioria, no caso de Alexandria, de judeus. E aqui, Antioquia, de judeus e de cristãos. Pois bem, alguns detalhes do próprio Evangelho de Mateus demonstram que havia muitos judeus entre os seus destinatários originais. É por isso que o estilo, a maneira de escrever, a ausência de explicações do Evangelho, porque ele tem convicção que ele está escrevendo para uma maioria judaica. E o propósito dele é fazer com que demonstrar que as profecias do Antigo Testamento se cumprem de Jesus, se cumprem de Jesus. Por que eu mudei a minha fala? Porque fazer com que os judeus que falam, os judeus na época falavam que, e ainda falam até hoje, que as profecias do Novo Testamento que se cumprem no Novo Testamento foram forçadas para se cumprir em Cristo. A genealogia de Jesus é apresentada recuando até Abraão, ou seja, ligando ao povo judeu. A expressão Jesus, filho de Davi, aparece repetidamente. Para quê? Para mostrar que ele é filho do rei, que ele é o Messias, o rei messiânico. A utilização do termo reino de Deus, está errado aqui, né? Está duas Deus. Reino de Deus, a utilização do termo reino de Deus, ao invés de reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Então não está nada errado. Eu estou assim, ó, a utilização do termo reino dos céus, ao invés de reino de Deus. Por que o livro de Mateus, quando vai falar do reino, ele usa mais reino do céu, ao invés de reino de Deus? Alguém tem alguma ideia? Não? Reino. Oi? Reino do céu, reino de Deus? Usa mais Reino dos céus. Quase não usa reino de Deus. Porque os judeus talvez tenham a ligação mais direta ao céu mesmo, não aqui ao terreno, sei lá, não. Ainda não. Vamos tentar mais um pouco para cima. Eu vou ajudar vocês. É porque o judeu evita falar a palavra Deus. Aí ele vai voltar lá no monte de Deus, de vez, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Os leitores judeus vão estranhar. Então ele evita, ele coloca reino dos céus. Tá bom? Lembra que eles evitam falar o nome de Deus? Então. A data em que foi escrito, a data em que o Evangelho de Mateus foi escrito é incerta, mas é muito provável que seja entre 60 e 70 depois de Cristo. O que não vai sair muito fora do que está na apostila, tá? A apostila vai dar essa data aproximada, 60 ou 70 depois de Cristo. É amplamente aceito que o autor do Evangelho de Mateus utilizou o Evangelho de Marcos
como uma fonte para o seu material. Gente, aprendam isso, tá? Não foi tudo o Espírito Santo que revelou, foram usadas fontes. E no caso de Mateus, ele usou fontes vindas do Evangelho de Marcos. Tá? Por exemplo, Lucas usa a fonte que Lucas usa, sair de Lucas faz. Lucas entrevista as pessoas. E aí depois o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo faz o balanço das entrevistas e ele escreve aquilo que o Espírito Santo faz. Porque está escrito assim, lê Lucas capítulo 1, versículo 1, por favor. A gente vê que a fonte que ele usa são entrevistas, ele conversa com as pessoas. Lucas 1, Lucas 1, capítulo 1. Lucas 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunha oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi escrito. E aí, dá para perceber que ele entrevistou pessoas ou não? Sim ou não, minha gente? Sim. Tá. Já Mateus não, Mateus usou muita coisa, usou fontes de Marcos. Por quê? Porque Marcos foi escrito primeiro. Marcos é o chamado proto-evangelho. Foi escrito primeiro. Marcos foi escrito primeiro, é o chamado proto-evangelho. É possível que Marcos tenha escrito seu livro em Roma, quando estava associado ao apóstolo Pedro. Porque Pedro esteve em Roma, tá? Só não foi papa, mas esteve lá. Considerando que a obra de Marcos foi utilizada como fonte para Mateus, então uma data provável para esse evangelho ter sido escrito é por volta de 64. E aí está escrito assim, conheça também a história de Marcos. Características, resumo e propósito do Evangelho de Mateus. Então vamos lá. O propósito e o tema do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como um Messias. Então em Mateus, Jesus é o Messias. Essa é a figura de Jesus em Mateus, tá? O Filho de Deus, ele é descrito no primeiro Evangelho como sendo o cumprimento das profecias. Jesus é o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Então, o propósito é mostrar Jesus como Messias. Logo na genealogia, no capítulo 1, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o tão esperado Rei prometido. A genealogia de Jesus em Mateus mostra ele como Rei prometido. E em Marcos, como é que mostra? Vai em Marcos capítulo 1. Mateus começa com a genealogia, não começa? Vai em Mateus primeiro. Começa a partir do... Não, vamos inverter o negócio. Vai ler Mateus capítulo 1 primeiro. Mateus, né? Só o versículo 1. Livro da genealogia
de Abraão. Filho de Davi, que é filho de Abraão. Por que ele vai a Davi? Porque ele quer provar que Jesus é o rei. Tudo bem? Tudo bem, minha gente? Tudo bem. Muito bem. Agora vai em Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vai direto em Filho de Deus. Não tem nada. Aliás, nem tem genealogia humana de Jesus, porque Mateus vai continuar. Mateus apresenta a genealogia humana de Jesus, sim ou não? Minha gente, apresenta? Presente. O fundão. Mateus apresenta a genealogia humana de Jesus? E Marcos apresenta? Vai direto. Oi? Vai direto. Marcos diz que o filho de Jesus não apresenta a genealogia humana de Não. Jesus. Marcos é igual João, né? Mas por que será? Por que será? Por que será? Por que será que Marcos não apresenta a genealogia humana de Jesus? Eu vou ajudar vocês por causa do tempo. Porque em Marcos, Jesus é um servo. Quem é que vai querer saber a genealogia de um servo? Ninguém quer saber o que o servo pode fazer. O que é que esse servo pode fazer? Ninguém quer saber a genealogia do servo. Para quê? Ainda mais o povo romano, que era um povo prático, porque Marcos está escrevendo voltado mais para os romanos, os crentes que estão em Roma. Era um povo bastante prático, acostumado com o viver romano. Já querer saber genealogia de servo, para quê? Mateus apresenta Jesus como um rei, Marcos como um servo, Lucas como homem perfeito. Aí ele traz a genealogia de Jesus via Maria. Mateus traz via José, Lucas traz via Maria, a genealogia de Jesus. E João não traz genealogia porque apresenta Jesus como Deus. Deus não tem genealogia. Deus é desde o princípio. Tudo bem? João apresenta como Deus. Não é como Deus, não precisa de genealogia. Logo na genealogia do capítulo 1, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o tão esperado rei prometido. O reino que ele trouxe é o cumprimento do plano de redenção de Deus. Aí é que é o problema. Eles esperavam um reino político, um reino bélico até. Bélico, que quer dizer guerreiro até, para libertá-los de Roma. Mas não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era o reino que ele trouxe, é o cumprimento do plano de Deus, plano de redenção de Deus. Não era libertar de Roma, era redimir do pecado. Eles podiam ser libertos de Roma e continuar no pecado. O Evangelho de Mateus nos informa que Jesus cumpriu as profecias. Olha lá quanta informação. Cumpriu as profecias, inaugurou o reino de Deus. Arrependei-vos que é chegado ao reino de Deus. Comissionou os seus seguidores a espalhar esse reino a todos os povos, tribos e nações, e línguas, como nós já vimos lá na grande comissão, não é isso? E advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições e perseguições. Mas também avisou que sempre estaria com aqueles que são os seus. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Por fim, ele prometeu que um dia retornará e o reino de Deus alcançará a sua plena realização. Então, o reino de Deus já está presente, mas ainda não está plenamente realizado. Vai estar plenamente realizado na volta de Cristo. Aí ele vai ficar plenamente estabilizado.
estabelecido, estabilizado, não estabelecido. Com um arranjo sistemático, ou seja, perfeito, bem feito, o autor do primeiro evangelho traz uma categorização e organização dos temas de forma impecável. Tem mais do que um tema e ele traz os temas de forma impecável. Assim, Mateus nos proporciona a experiência maravilhosa de lermos, olha os temas, os relatos do ministério de Jesus, descritos por uma testemunha ocular, que Mateus é testemunha ocular, o próprio apóstolo Mateus, os temas são descritos por uma testemunha ocular, tá? E Mateus é um evangelho mais de ensino do que de ações. Mateus é o evangelho de ensino. Marcos, oi? Eu estou vendo na câmera. Quando você olha para a câmera, eu penso que eu olho para o Na outro. câmera. Eu penso que meu tempo acabou, mas tudo bem. Então, curiosidades sobre Mateus. Dentre os evangelhos, o evangelho de Mateus é o que possui mais estilo judaico. Isso aí a gente já viu. Era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva, principalmente pelos discípulos. Por quê? Nós também já vimos. Porque a maioria era judaica. E o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. Por quê? Porque ele aponta para o Antigo Testamento. Então ele tem que dizer para que se cumprisse o que fora dito. Dito por quem e aonde? Pelos profetas no Antigo Testamento. A palavra reino é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. 56 vezes a palavra reino. A expressão reino dos céus só é encontrada nesse Evangelho, por causa daquela substituição, né? Tira reino de Deus e coloca reino dos céus. O Evangelho que mais apresentou Jesus como rei dos judeus. Rei dos judeus, rei dos judeus, rei dos judeus. Esse é o propósito, o tema central. Os cinco sermões principais encontrados no Evangelho de Mateus: Sermão do Monte, instrução aos 12. Será que dá 5? Conta comigo. Sermão do Monte, instrução aos 12, as palavras do reino, a comunidade cristã, que trata dos verdadeiros seguidores do Senhor, e o sermão escatológico, 5, né? Contém os textos mais completos entre os evangelhos sobre o ensino de Jesus. Então é literalmente um evangelho mais de ensino do que de ações. Embora tenha sido originalmente escrito para a igreja em Antioquia, constituída de judeus e gentios, claramente o objetivo do Evangelho de Mateus não era apenas ficar restrito àquela congregação. Não tem valor só para aquela época, para aquele tempo, para aquele povo, mas que fosse propagado também entre todos os seguidores de Cristo ao longo de todos os tempos. Então ele tem um valor muito grande ainda para nós. Pois bem, eu tenho o Evangelho de Marcos. Vamos lá. O Evangelho de Marcos
Marcos, o mais breve, ele é curtinho, né? Mais breve e mais simples dos 4 evangelhos. Apresenta um relato conciso de cenas rápidas da vida de Cristo. É igual Júlio César escrevendo a biografia dele. É conciso, é rápido. E você sabe como é que consegue ser conciso assim, como é que consegue ser rápido? O Evangelho de Marcos, usando uma palavra. Ele usa uma palavra para dar essa dinâmica. É a palavra logo, em algumas traduções.